Olá, olá meus alunos, estamos começando mais um vídeo de Direito das Sucessões e neste nós vamos trabalhar os temas das espécies de sucessores, falaremos sobre a herança, seu conceito, características e também sobre a cessão de crédito hereditário. Então, sem mais delongas, vamos nós ao trabalho, começando pela primeira parte. Quais são as espécies de sucessores? Nós reconhecemos que, em razão da transmissão causa-mortes, existe uma relação jurídica, que, por assim ser, possui sujeito ativo e sujeitos passivos. O sujeito ativo da relação jurídica sucessória é o autor da herança, o de cujos, o falecido, e os sujeitos passivos desta relação são os sucessores. Sucessores que podem ser classificados em diferentes espécies. Por exemplo, temos sucessor que é legatário, outros chamados de herdeiros. E estes herdeiros podem ser testamentários ou legítimos. E ainda no contexto da sucessão legítima, o herdeiro poderá ser necessário ou facultativo. Quais as diferenças entre cada um desses sujeitos? O que é um legatário? O que é um herdeiro testamentário, um herdeiro legítimo, um herdeiro necessário e um herdeiro facultativo? Este é o nosso primeiro objetivo da aula de hoje. Legatário é aquele que sucede a título singular. Assim chamado porque recebe um bem, uma coisa certa, determinada, individualizada e destacada do todo, do acervo hereditário. Ele recebe, portanto, um legado. Ao contrário da herança, que é uma universalidade de direitos, um todo unitário, indivisível, até a partilha, o legado é coisa certa, determinada e individualizada no todo. Por isso afirmamos que o legatário é aquele que sucede a título singular, porque recebe um legado. Uma característica extremamente relevante sobre o legatário e que precisamos destacar é que legatário sempre sucederá por via de testamento. Exatamente. Legatário é aquele que sucede a título singular e sempre por via de testamento, porque não existe disposição legal nenhuma que determine a transmissão automática, por presunção da lei, de legados. Não. Legados são dispostos sempre por testamento. Por sua vez, o herdeiro é aquele que sucede a título universal. Portanto, é aquele que é beneficiado, causa-mortes, por herança. Herança, como dito, que é considerada uma universalidade de direitos, um todo unitário, indivisível até a partilha. De modo que, se existe apenas um herdeiro, é certo que amealhará a totalidade. Mas, se existe mais de um herdeiro, cada qual receberá uma quota à parte, uma fração ideal, uma porcentagem no todo. Ao contrário do legatário, que recebe coisa certa e determinada. O herdeiro, ele é beneficiado por causa-mortes com uma fração ideal, com uma porcentagem. E se for o único desta característica, receberá então a totalidade. Este herdeiro pode ser beneficiado tanto por testamento quanto por presunção da lei. Segunda diferença entre herdeiro e legatário. Enquanto o legatário é aquele que sucede a título singular, o herdeiro é aquele que sucede a título universal. Enquanto o legatário só pode ser beneficiado por testamento, o herdeiro, por sua vez, pode ser beneficiado por testamento ou por presunção da lei. No primeiro caso, herdeiro testamentário. E no segundo caso, não havendo testamento, sendo testamento parcial, com relação à parte não compreendida por ele, ou sendo o testamento julgado nulo ou caduco, então nós vamos aplicar a presunção da lei. Alguns indivíduos serão beneficiados automaticamente
por força de disposição legal, ao qual chamamos de herdeiros legítimos, os quais chamamos de herdeiros legítimos. Esses herdeiros legítimos podem ainda ser classificados em dois grupos, necessários e facultativos. Quais as diferenças entre eles? Antes de mais nada, considerando o texto do artigo 1829, que nos traz a ordem de vocação hereditária, temos que são herdeiros legítimos os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, o companheiro e os colaterais até quarto grau. Todos esses são herdeiros legítimos, ou seja, podem suceder por presunção da lei a título universal. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro e colaterais até quarto grau. Destes herdeiros legítimos, alguns são necessários, outros facultativos. Considerando o texto do artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Incluímos nesse grupo os companheiros, por uma interpretação conforme a Constituição, e principalmente considerando os precedentes recentes do STF que declararam a inconstitucionalidade do 1790. Portanto, não vislumbramos mais distinções no âmbito sucessório entre cônjuge e companheiro. Se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro também deverá assim ser considerado. Portanto, são herdeiros necessários: descendente, ascendente, cônjuge e companheiro. Os colaterais, apesar de serem herdeiros legítimos, são denominados facultativos. Muito cuidado, os colaterais são herdeiros legítimos. Portanto, se o indivíduo falecer sem deixar testamento, sem deixar um descendente, um ascendente, cônjuge ou companheira, os colaterais serão chamados a suceder por ordem. Primeiro os irmãos, depois os sobrinhos, tios e, por fim, primos, tios, avós e sobrinhos netos. Os companheiros, os colaterais, melhor dizendo, até o quarto grau, são, portanto, herdeiros legítimos. Entretanto, eles são facultativos. Quais as diferenças, professores, entre herdeiro necessário e herdeiro facultativo? Simples. Os herdeiros necessários são aqueles protegidos pela legítima. Mais uma vez, os herdeiros necessários são aqueles protegidos pela legítima. E desta afirmação, muito cuidado, porque nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Exatamente. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Apenas os herdeiros necessários. Os colaterais, eles são herdeiros legítimos porque constam da ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829. Só que, na condição de herdeiros facultativos, não possuem de pleno direito à proteção da legítima. Ok? O que é legítima, portanto? Se o ponto diferenciador entre essas duas espécies de herdeiros legítimos é exatamente a proteção da legítima, o que se entende por legítima? Legítima, meus caros, nada mais é do que a metade do patrimônio deixado pelo autor da herança. Metade do patrimônio deixado pelo autor da herança, que está reservada de pleno direito para os necessários, de acordo com a ordem de vocação hereditária. Portanto, quando afirmamos que os herdeiros necessários estão protegidos pela legítima, o que estamos dizendo é que, existindo herdeiros necessários, pelo menos 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança será dividido entre eles, de acordo com a ordem de vocação. Primeiro descendentes com cônjuge ou companheiro, dependendo do regime de bens, depois ascendente em concorrência com cônjuge ou companheiro.
independente de regime de bens. E não havendo ascendentes, só o cônjuge ou companheiro. Então, existindo herdeiros necessários, que são aqueles protegidos pela legítima, obrigatoriamente, 50% do patrimônio será distribuído entre eles, de acordo com a ordem de vocação hereditária. Agora, os colaterais, na condição de facultativos, não estão protegidos pela legítima. O que significa dizer que o autor da herança pode excluí-los simplesmente celebrando um testamento sem contemplá-los e sem qualquer justificativa para isso. Por quê? Porque não são obrigatórios. Vamos para a lei. Artigo 1857 do Código Civil. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles, para depois da sua morte. Espera lá, professor. O senhor acabou de dizer que se existir herdeiro necessário, o autor da herança não pode dispor de mais da metade do seu patrimônio. Que história é essa agora de que toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens? Alguma coisa está errada aqui. Não, não está. Leia o parágrafo 1º do artigo 1857. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Agora, na totalidade. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da morte. Porém, parágrafo 1º, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Quem são os herdeiros necessários? Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Por interpretação conforme a Constituição, você sabe. Também o companheiro. Ok, o que é legítima? Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Portanto, legítima, metade do patrimônio líquido deixado pelo autor da herança. Metade esta que está separada para os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Por isso é que afirmávamos em aulas pretéritas que os descendentes que os necessários só podem ser afastados por deserdação. A deserdação é um instituto reservado para os herdeiros necessários. Por quê? Porque estes não podem ser afastados por simples vontade do autor da herança. Não interessa se eu gosto ou não gosto do meu filho. Na qualidade de herdeiro necessário, ele vai partilhar de pelo menos metade do meu patrimônio. A única forma de afastá-lo é deserdando, por alguma das hipóteses previstas no artigo 1814, 1962 e 1963, deserdação do ascendente pelo descendente. Observem, a minha simples vontade não é suficiente, preciso fundamentar em alguma das hipóteses da deserdação. Agora, os facultativos, os herdeiros colaterais, esses não. Eu não preciso deserdá-los. Por quê? Pela minha simples vontade, injustificada, eu posso afastar qualquer um. Costumo dizer em sala de aula, tem ali algum dos irmãos que eu não gosto muito. E, portanto, eu faço um testamento e deixo tudo para os outros irmãos. Ou até mesmo deixo um testamento para uma fundação, não beneficiando nenhum dos meus irmãos. Por quê, professor? Aí eu costumo dizer, não interessa. E, de fato, não interessa. Porque, sendo colaterais, esses herdeiros legítimos são facultativos. E, para excluí-los, basta fazer um testamento sem contemplá-los, ainda que não haja qualquer justificativa aparente. Observem o texto do artigo 1850, para concluir essa primeira parte. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Sem os contemplar. Essa, portanto, a diferença entre herdeiro necessário e herdeiro facultativo.
Mas eu disse lá no início que nós temos outros pontos para trabalharmos neste vídeo ainda, relacionados ao conceito e administração da herança. O que é herança do ponto de vista jurídico? Analisando o que a lei nos revela e também a doutrina e os princípios fundamentais do direito sucessório, temos que herança, e já disse isso hoje, é um bem único, de natureza patrimonial, que se caracteriza por ser uma universalidade de direitos, um todo unitário e indivisível até a partilha, e por fim se caracteriza por ser um bem imóvel. A herança é um bem jurídico, de natureza econômica, de natureza patrimonial, que se caracteriza por ser uma universalidade de direitos. Isto porque ela compreende todas as relações jurídicas patrimoniais titularizadas pelo decúdios e que são transmissíveis causa-mortes. Não só ativos, mas também passivos. Ou seja, abrange bens, créditos e também débitos. Uma universalidade. Segunda característica da herança, ela é um todo unitário e indivisível, até a partilha. De acordo com o artigo 1791, observem, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E é exatamente por isso que nós temos o seguinte: havendo mais um herdeiro, existirá aqui uma relação condominial. Uma relação condominial. Quando falamos lá nas primeiras aulas de direito das sucessões, que pelo princípio de Sezine, a sucessão é aberta no exato momento da morte, e a consequência automática disso é a transmissão da propriedade e posse indireta da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, nós identificamos o seguinte: se existir mais um herdeiro, e sabendo que a herança é um único bem, teremos aqui a configuração de um condomínio necessário, de um condomínio hereditário, pois existe um bem cuja propriedade é titularizada por mais de um sujeito. Por mais de um sujeito. Sobre isso, o parágrafo único do artigo que acabei de citar, o artigo 1791, nos diz o seguinte: até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e, por isso, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. A última característica da herança é que ela é um bem imóvel. Só que as consequências desta identificação nós faremos daqui a pouquinho, né? As consequências desta classificação nós identificaremos daqui a pouquinho. Antes disso, precisamos destacar o seguinte: se a herança ela é um bem jurídico de natureza patrimonial, cuja propriedade é titularizada pelos herdeiros, é certo que o direito à herança, o direito à sucessão aberta, pode ser alienado, onerosa ou gratuitamente, antes mesmo da partilha. Afinal, os herdeiros são proprietários. O artigo 1228 nos diz que o proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa daquele que injustamente a possua ou detenha. Ele pode dispor. Exatamente. Se a herança é bem jurídico, econômico, cuja propriedade é titularizada pelos herdeiros, em querendo, qualquer dos herdeiros pode alienar o seu direito, pode alienar a sua quota-parte, mesmo antes da partilha, por meio de um contrato chamado cessão de direito hereditário, cessão de crédito hereditário. Este contrato, ele exige algumas formalidades. Este contrato depende de alguns requisitos específicos para a sua validade. Quais são eles? Primeiro, a cessão de direito hereditário é um contrato solene, porque à luz do artigo 1793
dependerá para sua validade de escritura pública, sob pena de nulidade. Segundo, sabendo que, existindo mais de um herdeiro, temos um condomínio, qualquer dos coherdeiros pode alienar a sua quota parte, mesmo contra a vontade dos demais, mesmo que os outros coherdeiros não concordem com isso, desde que resguarde, desde que os reserve direito de preferência. Direito de preferência. Observe, o cedente não depende de consentimento dos coherdeiros, mas deve garanti-los preferência. Artigo 504 do Código Civil diz o seguinte: não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Este mesmo conteúdo é repetido nos artigos 1794 e 1795. O condômino, neste caso o coherdeiro, pode vender a sua cota a estranhos, mas deverá, antes de mais nada, reservar direito de preferência aos demais condôminos, aos demais coherdeiros. Agora, você se lembra que eu disse que a herança tem natureza de bem imóvel? Quais as consequências desta classificação? Agora sim, vamos lá à identificação delas. Primeira, nós já identificamos. Sendo bem imóvel, a alienação da herança depende de formalidades. Sendo bem imóvel, ela está revestida de formalidades essenciais à sua validade. Por exemplo, só pode ser cedida a herança sob pena de nulidade por escritura pública. Primeira consequência da identificação da herança como bem imóvel. Agora existe uma outra consequência. Lá em Direito de Família, nós aprendemos que a alienação de bens imóveis dependerá para sua validade de vênia conjugal, de outorga uxória ou outorga marital, salvo no regime da separação de bens. Ótimo. Sendo a herança classificada como bem imóvel, a cessão de crédito é contrato que depende de outorga uxória para a sua validade. Talvez alguns de vocês estejam se questionando neste momento. Mas, professor, eu aprendi em Direito de Família que, se casado na comunhão parcial de bens, aquilo que eu recebo por herança não comunica. É bem particular. Sendo bem particular, eu preciso de outorga uxória, de outorga marital? Sim, você precisa. Porque quando o legislador disse, quando ele regulamentou os atos jurídicos que dependem de vênia conjugal, ao falar sobre alienação de imóveis, ele não reservou a regra apenas para imóveis particulares. Portanto, dependerá de outorga uxória para a sua validade todo contrato que envolva alienação de imóveis particulares ou comuns, salvo no regime da separação de bens, ou na participação final nos aquestos, se no pacto antinupcial identificar a desnecessidade de outorga uxória ou marital. A herança é bem imóvel. Se eu sou casado no regime da comunhão parcial de bens, no regime da comunhão universal de bens, ou no regime da participação final, sem deliberação no pacto sobre alienação de imóveis, dependerei de outorga uxória da minha esposa para a validade do contrato de cessão de crédito hereditário, mesmo que na comunhão parcial de bens essa herança seja só minha. Dependerei para a validade da cessão de crédito hereditário de outorga uxória, sob pena de anulabilidade, conforme disposição do artigo 1649 do Código Civil. Se este requisito de validade não for respeitado, o contrato será anulável e esta invalidação poderá ser suscitada
pelo outro consorte no prazo de 2 anos, prazo decadencial de 2 anos contados do término da sociedade conjugal. Última observação que quero fazer sobre cessão de crédito hereditário. Disse que a herança ela é um todo unitário, indivisível até a partilha. Então, a priori, juridicamente, não existe aquele carro, aquela casa, aquela conta corrente, aquela moto, aquela fazenda. Não, tudo é um único bem de natureza imóvel, indivisível até a partilha, chamada herança. Desta conclusão, nós extraímos a regra de que eu não posso, de que nenhum herdeiro pode alienar bens individualmente considerados antes da partilha, porque até a partilha pende a indivisibilidade. Então, um herdeiro não pode pegar um bem lá individualmente considerado e vendê-lo, por exemplo. Não pode. Ok. Mas e se o fizer? Qual a consequência da alienação de um bem individualmente considerado antes da partilha? A consequência não é nem nulidade e nem anulabilidade. É ineficácia. Exatamente. Se um dos herdeiros alienar um bem individualmente considerado antes da partilha, a priori o contrato é válido. Portanto, não há que se falar em nulidade, nem em anulabilidade, mas ele será ineficaz. Isso nos diz o artigo 1793, nos seus parágrafos 2º e 3º. É ineficaz a alienação de bem singularmente considerado pendente à indivisibilidade, ou seja, antes da partilha. Ok? Não confunda, se eu faço uma cessão de crédito sem escritura pública, nulidade. Considerando a existência de um condomínio hereditário, a alienação da quota hereditária de um dos herdeiros não depende de consentimento dos demais, mas é necessário que os reserve o direito de preferência. Se um condômino, se um co-herdeiro alienar a sua quota sem vênia conjugal, salvo no regime da separação de bens, este contrato será anulável. Prazo de 2 anos contados do término da sociedade conjugal. Agora, se um bem individualmente considerado, singularmente considerado, é alienado pendente à indivisibilidade, é alienado antes da partilha, esse contrato não será nulo e nem anulável, será ineficaz. Esta foi mais uma aula de direito das sucessões, extensa sim, porque falamos de 3 pontos muito importantes. As espécies de sucessores, diferenciando herdeiro necessário, herdeiro facultativo, sobre o conceito de herança e suas características, e falamos também sobre o contrato de cessão de crédito hereditário. Espero que o vídeo tenha servido para tirar as últimas dúvidas sobre este tema e quero te encontrar novamente em outros vídeos que faremos em breve. Ok? Grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.